Oi, então, voltei com os vídeos, né? Finalmente eu tô de férias, finalmente vou ter tempo pra gravar. Eu finalizei o audiolivro, agora só falta editar ele e até julho certamente terá um audiolivro no canal. Eu comecei a fazer a live sobre o capítulo 24 na questão da identidade dos espíritos. Mas eu achei que esse estilo de vídeo de live é muito ruim de controlar áudio, de controlar. Até tipo pra aparecer no canal fica ruim porque fica ali nas lives. Então eu achei melhor gravar os vídeos normal mesmo. E aí também achei que aquele modelo que eu fazia, em que eu explicava, né? No caso, esse capítulo são de perguntas e respostas. É bem difícil gravar perguntas e respostas porque é um conteúdo extenso. E normalmente esses vídeos davam assim 30 minutos, 40 minutos. E eu vou tentar compilar um pouco essas questões para conseguir falar mais por cima, né? Então, hoje a gente vai da questão 11 à questão 35 do capítulo 24. A gente vai chegar perto de finalizar o capítulo. Então, eu tô aqui do ladinho com um roteirinho para eu conseguir seguir e dar uma abreviada, tá? Então, quando eu olhar para lá, eu tô olhando pro roteiro. Por que a identidade dos espíritos é importante, né? A gente não tem como saber de fato com quem a gente tá falando. Então, nesse capítulo, a gente vai, né, além do que a gente já viu na live, a gente vai entender um pouquinho melhor de como é que funciona para discernir quem é esse espírito, apesar de que a gente não tem como ter uma certeza disso, né? A gente vai ter uma série de fatores que vão nos dar indícios da evolução moral, de quem é, enfim. Então, a primeiro tópico vai ser a dificuldade de verificação. Então, como eu disse ali, não tem como tu provar assim, ó, esse é fulano. Só que, assim como se eu não estiver vendo a minha mãe, por exemplo, e eu só estiver lendo ou ouvindo respostas dela em relação a perguntas que eu fizer ou falas dela, eu consigo dizer se pode ser, se muito provavelmente é a minha mãe ou não falando, né? A partir do que eu conheço dela. E a mesma coisa vai ser em relação aos espíritos. A gente vai conseguir saber quem é o espírito por aquilo que a gente tem de conhecimento dele e por aquilo que ele estiver falando através do médium. A gente vai conseguir ter uma noção ou não de quem ele é. Só que aí, ainda assim, é muito difícil, porque se for alguém muito conhecido, em que muita gente sabe a personalidade, é muito fácil dessa personalidade ser imitada por um espírito. Então, pode ser que um espírito brincalhão, travesso, assim, ele venha fingindo ser aquela pessoa. Então, né, se é do conhecimento geral da nação, o que aquela pessoa falava ou pensava, exemplo, eu quero invocar Sócrates. E aí muita gente, né, a maioria sabe quais eram os pensamentos dele. Então é muito fácil que um espírito venha imitar Sócrates, né, e fingir ser ele. Assim como é a mesma coisa, assim, trazendo mais próximo, como é que um espírito vai imitar minha mãe se só eu sei como ela é? É igual trote de telefone, sabe? Quando alguém liga e fala que, eu tô aqui e raptei tua filha, e aí vem uma pessoa com uma voz nada a ver, falando que é a filha, e aí, mesmo assim, as pessoas acreditam, porque tá no desespero ou qualquer coisa assim, né? E aí acaba acreditando. Os espíritos brincalhões fazem a mesma coisa, tá? Esses travessos, eles fazem a mesma coisa. Eles vão ali, por mais que se tu parar pra analisar, tu percebe que aquilo é uma imitação. Normalmente a gente não tá vivendo e analisando, a gente vive assim intensamente e aí resolve acreditar na primeira coisa que vem, né? Então é a mesma situação. O que eu olho para poder identificar um bom espírito? Então, os bons espíritos, a gente vai conseguir reconhecer as falas deles, porque elas vão ser sempre de um conteúdo elevado, elas vão ter uma moral elevada, elas vão ser coerentes entre uma e outra. Então, um espírito evoluído, né, um bom espírito, ele nunca vai falar algo que contradiga outro bom espírito. Ou seja, eu nunca vou ver um espírito elevado dizendo alguma coisa diferente do que Jesus diria. Porque Jesus é um espírito muito elevado. Então, ele tem
as falas dele estão de acordo com a moral, com as leis, enfim. Então, o espírito que é de evolução elevada, ele vai sempre falar de acordo com o que Jesus diria, né? Ele pode até usar outras palavras, uma forma diferente de falar, mas ele vai condizer com o que Jesus diria. Então, e não só Jesus, né? Qualquer outro espírito elevado, eles vão se conversar entre si, assim, o conteúdo sempre vai ser com a mesma ideia, eles nunca vão se contradizer. Eles nunca vão incentivar qualquer coisa ruim, então eles não vão incentivar orgulho, inveja, qualquer sentimento ruim, qualquer coisa de baixa moral, eles não vão incentivar, eles não vão usar palavras assim. Então, é o que tu espera. Então, assim, né? Se eu tenho uma pessoa que é uma pessoa muito educada e inteligente, enfim, eu vou esperar que ela fale e haja conforme isso, né? Então, se vier essa mesma pessoa, né, alguém se dizendo ser essa pessoa, sei lá, por WhatsApp, por chamada, e estiver falando de forma grosseira, estiver faltando com educação, eu vou ter certeza de que essa pessoa não é aquela pessoa que age daquela forma, né? Então, é a mesma coisa com os espíritos, né? Então, se vier tendo atitudes que não se espera de um espírito elevado, não é um espírito elevado. Então, os espíritos enganadores, eles vão se contradizer, eles vão se incentivar intriga, eles vão ficar bajulando o médium para que ele se sinta melhor, vão falar coisas que, se tu parar para pensar, um espírito de evolução moral nunca diria. Um espírito de evolução moral, né, maior, ele nunca vai vir e falar: nossa, Gabi, como tu tá falando bem, como tu tem sido uma médium que tá se desenvolvendo mais do que os outros. Então, nunca vai existir esse tipo de comentário que não condiz com a evolução deles, sabe? Porque os bons espíritos não impedem os maus espíritos de se manifestarem, né? Então, se existem esses espíritos que não são legais, por que Deus, que os espíritos evoluídos, permitem que eles se comuniquem, né? Por que não se comunicar só com os espíritos bons? Então, isso faz parte do aprendizado, né? Deus nos dá o nosso livre-arbítrio e no momento ele nos dá as ferramentas para que a gente se comunique só com os espíritos bons. Ou que se tiver uma comunicação de um espírito que tá ali para enganar, que a gente consiga discernir que aquele espírito não é legal e não levar a sério o que ele diz. A questão é que nós, seres humanos, sempre escolhemos a dor, né? Escolhemos as consequências negativas, a gente escolhe não plantar só o bem. E quando a gente não planta só o bem, a gente não colhe só o bem, né? Então, o que acontece é que muitas vezes nas comunicações a gente se comunica com os espíritos e se deixa levar pelo ego. Então, se vem um espírito e fala aquilo que a gente quer ouvir, a gente nem pensa se ele é um bom espírito, se é um mau espírito, né? E aí se deixa levar. Só que aí, por que é bom, né, pra gente poder lidar com esse tipo de espírito também? Por que não seria bom pra gente lidar só com os bons espíritos? Porque a gente não aprenderia nada. Então, a gente sendo enganados de vez em quando, por erro nosso, né? Porque se eu estou sendo enganada, a única responsável sou eu. Porque eu estou me permitindo ser enganada, porque eu não estou analisando, porque eu não estou refletindo sobre o conteúdo da mensagem e eu estou acreditando no que eu quero. Porque a gente tem todas as condições para saber aquilo que condiz com a verdade, com o espiritismo e aquilo que não condiz. Então, se eu fui lá numa cartomante, alguma coisa assim, e eu perguntei com quem eu vou me casar, ou com que data eu vou me casar, eu tô implorando para que venha um espírito enganador e me engane. Porque a gente vai ver mais pra frente, né, sobre essas questões de futuro, enfim, mas que os bons espíritos nunca vão nos dar respostas tão específicas porque não existe uma linha em que a gente é obrigado a seguir. Então, como é que alguém, mesmo que o espírito evoluído, vai saber com quem eu vou me casar se essa escolha é minha? Se só eu posso decidir se irei me casar e com quem vou me casar. Então, ele vai vir um espírito que não se importa com a verdade, que só quer me ver acreditando no que ele diz e vai falar qualquer coisa e eu vou sair satisfeita e ele também.
Então, é por isso que Deus permite, sabe? Para que a gente aprenda a lidar e procurar o bem, emanar uma energia, assim, que nos conecte com um plano espiritual maior, para que a gente se conecte com esses espíritos evoluídos. Até porque se eu só tô me comunicando com espíritos de uma elevação mais baixa, é porque eu estou vibrando baixo. Porque se eu tô vibrando amor, paz, tranquilidade e todas as coisas boas, caridade, aprendizado, humildade, não vai ter nenhum espírito que não esteja vibrando isso que vai se comunicar comigo. Porque aqueles que vão se comunicar comigo vão ser aqueles que estão vibrando como eu, que agem como eu ajo. Então, por isso que também tem, sabe? Tipo, isso tudo depende da gente. As comunicações e quem se comunica conosco vão ser de acordo com aquilo que a gente vibra e com aquilo que a gente fala também. Porque se eu mantenho uma comunicação elevada com um espírito que não é elevado, ele não vai se manter se comunicando comigo, sabe? Então, se eu começar a questionar aquilo que ele diz e perceber aquilo que ele fala que não condiz com a doutrina, com o que Deus fala, ele vai sair, ele vai desistir de se comunicar comigo. Então, mais uma vez reforçando a importância de quando a gente vai se comunicar ou receber uma comunicação de um espírito, que a gente sempre avalie muito bem aquilo que está sendo dito, que compare as palavras do espírito com as palavras de Deus, de Jesus e aquilo que a gente tem de conhecimento da doutrina que é o certo. Porque assim fica muito difícil da gente ser enganado. E acho que deu para entender o porquê que os espíritos bons não interferem, né? Porque isso gera aprendizado e nos obriga a melhorar a nossa comunicação, a vigiar as comunicações, né? Enfim. Sinais materiais e enganos possíveis, né? Aqui entra nas perguntas em relação a assinaturas e letra, caligrafia, no geral, né, dos espíritos, né? Então, se só um espírito faz aquela assinatura, quer dizer que é certo que é ele, porque só fulano pode fazer aquela assinatura? Vamos voltar. Tudo que existe no plano espiritual, a gente pode comparar com o plano material, ou a maior parte das coisas, né? E eu sempre tento trazer essas comparações para que fique mais fácil de entender. Se a gente consegue falsificar assinaturas como seres humanos, materiais, em carne e osso, o que impede os espíritos de falsificar assinaturas? Absolutamente nada. Então, a assinatura não quer dizer, porque eles pode ir um outro espírito falsificar aquela assinatura, né? Não quer dizer. E a letra, né? Ah, mas a letra era exatamente essa. Da mesma forma que eu posso imitar a letra de alguém, um espírito pode imitar a letra daquela pessoa também e usar isso para me enganar. Então, não existe nada material que possa confirmar a identidade de um espírito. A única coisa que pode me levar a ter mais certeza, não é confirmar, a ter mais certeza da identidade de um espírito é a personalidade, o que eu sei de moral em relação àquele espírito, né? Naquelas coisas que a gente não leva quando a gente morre. Então, no caso, aquelas coisas que a gente leva quando a gente morre, porque essas que a gente não leva, que são coisas muito terrenas, não ajudam a decifrar quem é o espírito. E a gente também tem que lembrar que a gente segue em evolução. Então, quanto mais próximo for, quanto mais recente for a existência daquele espírito, mais fácil é de eu saber que é ele. Porque, assim, a minha mãe morreu faz 15 anos. É muito provável que, se eu me comunicar com ela, eu consiga identificar que é ela. Agora, vamos voltar no Sócrates. Sócrates morreu faz muito tempo. Pode ser, muito provavelmente, todos esses anos, Sócrates já deve ter vivido muitas existências. Então, se eu invocar ele não vai responder como ele responderia na época em que ele era o Sócrates, na existência de Sócrates dele. Porque ele já viveu muitas existências, ele já evoluiu o espírito dele e ele já não responde da mesma forma. Assim como a gente aqui, se for falar comigo, sei lá, for alguém que era meu amigo quando eu tinha
13 anos, tá? E essa mesma pessoa for tentar me identificar através das minhas atitudes e falas de quando eu tiver 40 anos, essa pessoa não vai me reconhecer, porque eu já não ajo mais da mesma forma, eu adquiri maturidade com o tempo. Então, esses espíritos, os espíritos, né, todos nós, quando a gente desencarna, a gente segue em processo evolutivo. Então, quanto mais distante tiver, né, essa encarnação, tiver, né, essa pessoa que está solicitando a comunicação, mais difícil vai ser da gente identificar também esse espírito. Por que alguns médiums atraem maus espíritos mesmo sendo moralmente bons? Vamos lá. A mediunidade, ela é um campo de provas e expiações, né? Então, mesmo que... E a Terra, no geral, né, é esse local. Dificilmente alguém vai estar em condições de não atrair espíritos ruins. Até porque a prova que é ser médium faz com que tenham espíritos que não querem que a gente siga a nossa evolução como médiums, né? Porque o ser médium nos ajuda a evoluir e vai ajudar outros espíritos também. Então, aqueles que estão contra essa tarefa, eles vão focar na gente e vão fazer o que eles puderem para nos atrapalhar. Só que se eu vibro alto, é muito mais difícil deles me alcançarem. Agora, não tem ninguém que não tenha um dia bom, não tem ninguém que não erre, não tem ninguém que não tenha dificuldades. Então, por melhor que eu seja como pessoa, vão ter momentos em que eu vou baixar o meu padrão vibratório e, como médium, eu abrir porta para esses espíritos que não são bons se comunicarem. Então, essas imperfeições, por menores que sejam, elas são uma porta de entrada e vai permitir com que esses espíritos se comuniquem através de mim, ou, né, através do médium. Então, fica aí essa questão do porquê que a gente pode atrair, mesmo sendo bom, né? Os espíritos podem ser evocados ao mesmo tempo? Então, sim, eu posso evocar mais de um espírito, mas vai depender das minhas condições como médium de falar, né, por mais de um espírito. Então, vai falar, vai como se eles tivessem os dois me influenciando nas minhas respostas, né, esses, ou 3 ou 4, enfim, mas depende da minha capacidade de captar a mensagem como médium e também de como porque assim, a gente estudou já, né, também, de como funciona essa conexão do médium e espírito, né, e que é necessário uma conexão com o médium, né, então não é qualquer um que vai chegar. Então, depende se esses espíritos vão conseguir manter essa conexão comigo também como médium. Espíritos elevados, eles também, né, vão... O médium pode falar, né, mais de um espírito por esse mesmo médium, e também pode acontecer de um ou mais médiums falarem a mesma comunicação de um mesmo espírito, né? Esse espírito se dividiu em 4 para poder falar em vários cantos por vários médiums. Não. Ninguém se divide, a alma é única, não se divide, indivisível. O que acontece é que ele explica que assim como o Sol, por ter uma luz, ele consegue, tipo assim, o Sol, ele se divide para poder mandar a luz para vários pontos do planeta, ele não se divide. A questão é que ele é muito grande e ele vai muito alto e ele irradia essa luz para vários pontos. E a mesma coisa acontece com o espírito. Ele tem uma moral tão elevada, tão grande, né? Ele já ascendeu tanto na escala que ele consegue irradiar o pensamento dele para mais pontos. E esses médiuns se conectam a essa irradiação de pensamento desse espírito e conseguem passar essa mensagem dele, né, em mais de um lugar ao mesmo tempo. Como interpretar essas respostas em grupo, né? Ou seja, quando um espírito responde por vários, ele vai... as respostas vão revelar o grau moral do grupo em que aquele espírito está representando. Então, assim como eu, Gabriela, posso ir representando a minha empresa, né? Não quer dizer que é toda a empresa que está falando. Eu estou indo em nome da empresa falar por ela.
Então, esse um espírito vai se comunicar comigo em nome de um grupo de espíritos, né, de vários espíritos. E ainda assim, a gente tem que, né, finalizando já, 20 minutos, eu tentei não falar muito, mas não tem como, isso dá, sei lá, 8 páginas de Livro dos Médiuns, mas a gente sempre tem que estar atento, então, aos sinais morais e intelectuais da comunicação dos espíritos, e se esses sinais estão em harmonia, estão condizentes com o que é dito no Evangelho, né, seja enfim, todas as obras, né, que a gente sabe que tem uma fonte segura do Espiritismo. Deixa eu só ver. Concluindo. O nome que um espírito usa é uma questão secundária na comunicação. Sempre o mais importante não é quem está falando, né, mas o que está sendo dito. O que importa é que a linguagem, o que está sendo dito, seja de conteúdo elevado, que seja de acordo com a doutrina e o objetivo dessa mensagem, né? Também se esse objetivo é algo que faz sentido para o bem da pessoa ou se é algo que está trazendo curiosidade, que está trazendo coisas que elevam as nossas características que não são positivas, está elevando o ego, está elevando ciúmes, inveja, qualquer uma dessas coisas, você já sabe que essa comunicação não vale, não importa quem está dizendo. Se vier uma comunicação de Chico Xavier dizendo que o fim do mundo vai ser no dia 27 de julho de 2026, a gente sabe que essa comunicação não é legal, não é verdadeira, não importa o médium que está dizendo que foi o Chico Xavier que disse, né? Porque o nome não é importante, mas sim o conteúdo da mensagem. Então, sempre incentivo vocês, né, a darem uma olhadinha nessas perguntas, leiam, reflitam, porque essa é a minha interpretação sobre aquilo que está escrito no Livro dos Médiuns, tá bom? É isso, muito obrigado e tchau.